Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast Reconecta. Estamos no episódio de número 6 e hoje é com muita honra, muito prazer que eu trago aqui a Pamela Rodrigues. A Pamela, ela é mentora de parto e pré-concepção, educadora pré-natal pela Associação Nacional para a Educação Pré-Natal do Brasil e doula. Pamela, bem-vinda. Se apresenta aí para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada, Sandy. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com esse tema que eu gosto de falar. E que geralmente, quando a gente está ali nos bastidores, é só o que a gente fala. Verdade. São os filhos, maternidade, trabalho, né? E ainda trabalho com isso, então é muito gostoso estar aqui, tendo esse papo leve, né? Que a gente é apaixonada e que, enfim, e trazer um pouco da realidade também, né? Sem só a parte linda, que também é lindo. Muito obrigada pelo convite. Bom, sou mãe de 3, então a Sofia tem 11 anos, a Naomi tem 4, o Henry tem 2. Atualmente, minha irmã caçula, que também é meio filhinha, assim, sabe? Ela é 10 anos mais nova. Ela mora aqui, ela é mãe solo. E então tem minha sobrinha, minha filhada de 1 aninho também. Então, assim, é uma galerona aqui em casa. Às vezes eu brinco, eu falo assim, não, eu tenho 5 filhos. Isso é brincadeira, tá, gente? Às vezes minha irmã cuida mais de mim do que eu dela. E aí, estudando, assim, para esse processo mesmo, meu próprio processo pessoal, quando eu engravidei da Naomi há 5 anos atrás, eu comecei a estudar, né, por já ter tido um histórico de violência obstétrica, de cesárea, quando eu tive a Sofia no Brasil há 11 anos, e se tornou uma paixão estudar sobre parto, e aí conforme eu ia aprendendo, eu já queria ajudar outras mulheres, aí ficava nos grupos, assim, a maior parte do meu dia era nos grupos de mães e cuidando das crianças. Então, teve uma hora que eu vi e falei, não, isso já ficou meio que automático, eu já estava mentorando as mulheres de uma forma gratuita, voluntária, mas aí chegou um momento de colocar um filtro, assim, né, de me profissionalizar, de falar, cara, isso é minha profissão, né, já é isso que eu faço, isso já tem uma metodologia, já tem uma linha, né, de raciocínio. E aí, quando nasceu meu segundo filho, eu busquei a ANEP, né, que é a Associação Nacional de Educação Pré-Natal do Brasil. É uma organização vinculada à ONU, tem mais de 22 países. E ela traz muito, né, essa formação, ela traz muito sobre o lado também espiritual, muito do psicológico, de um momento desde a pré-concepção desse bebê, antes mesmo dele ser concebido, até esse cuidado na gestação, para parto, né, amamentação, e nesses primeiros anos. Então, foi incrível, assim, foi bem apaixonante, né? E aí eu comecei, estamos aqui. Delícia. Há 5 anos estudando. Te guiaram, né? Não foi você que escolheu. Te Foi, guiaram para onde você está agora. Que lindo. exato. E eu fiquei curiosa com uma coisa, né? Eu acho que a minha curiosidade geralmente é de outras mamães que estão ouvindo. Como que foi para você ter a sua primeira filha? E aí ela tem 11 anos, então você teve ali um gap de 6 anos, 6, 7 anos mais ou menos, né? E aí depois ter outro filho, sabendo o tanto que você tinha adquirido de conhecimento desde do primeiro parto até o segundo parto. Como que foi para você, assim, qual foi a sua visão de parto como mãe, né, na hora de parir, ali, a pessoa que estava parindo, esse primeiro, e aí tudo que aconteceu nesses anos para você ter o segundo? Quando eu tive a Sofia, eu já tinha essa muito forte, de uma forma muito inconsciente, porque no Brasil é tudo a cesárea, né? Uhum. Então, de parto normal, mas parto normal não é o normal, tipo, parto normal, né? E aí as pessoas traziam aquelas histórias horríveis, não, ou você corta aqui, ou você corta lá, mas não tem jeito lindo de nascer, não tem jeito gentil. Eu falei, gente, não pode ser, assim, era inconcebível tudo que eu ouvia sobre parto. Naquela época, Sandy, eu tinha meus 22, 23 anos. Então, eu era uma menina, né? Que hoje, com 35, eu olho para as meninas de 25 e falo, cara, ainda ela está nessa transição ainda da adolescência, né? Chegando ainda nessa maturidade, que eu senti que chegou ali perto dos 30 anos. Então,
Eu olho para trás, eu vejo 2 maternidades diferentes e eu vejo 2 processos diferentes. Então, o que foi muito bom, assim, a experiência, óbvio, né, que mesmo eu sendo nova, eu tive essa experiência, eu tive muita entrega também no processo que eu estava vivendo. Não escapei da cesárea, não escapei da violência obstétrica. Quando eu aprendi o que era violência obstétrica, eu tiquei todos, assim, eu gabaritei as situações de violência obstétrica, e aí foi onde caiu a minha ficha. E eu entendi muitas coisas que vieram nos anos seguintes, né? Que às vezes a pessoa fala assim, parto é um dia só. Gente, não é um dia só. Isso reflete, assim, por anos na nossa vida. É um evento muito forte, muito intenso. E aí, quando eu engravidei de novo, né, 7 anos depois, quando eu fui mãe da Sofia, eu fui mãe solo, né? Então, eu fui solo por 7 anos, solo. Então, eu morava sozinha com ela, era eu e ela. Então, eu que trabalhava para sustentar a casa, deixava ela na escola, buscar. Era eu mais eu, né? Tinha minha mãe ali que de vez em quando conseguia vir, dar uma mão uma vez na semana, mas era assim, bem difícil, bem raro. Minha mãe também tinha as coisas dela, meu irmão, enfim. Mesmo estando no Brasil, eu já sentia muito falta dessa rede de apoio. Então, para as mamães solos hoje, assim, quando elas vêm conversar comigo, eu super entendo esse lugar que elas estão falando, né? E hoje eu olho isso como eu precisava viver para hoje conseguir acolher com um outro olhar. Talvez se eu não tivesse passado por essas dificuldades, talvez eu não entendesse, né, com a empatia que eu devo essa posição. E aí, quando a Naomi chegou, era outra situação, então eu já estava num relacionamento estável, nós dois queríamos, nós dois planejamos ter essa filha. E aí eu falei, bom, agora eu vou estudar para o meu parto normal. Um erro, Sandy, que eu cometi, lógico, sem saber, né, sem conhecimento, foi que eu não trabalhei os meus traumas e os meus medos como eu deveria do primeiro parto. E sempre que você não trabalha um trauma, a tendência é que você vá para o lado oposto, sem avaliar direito o lado oposto. Você simplesmente quer fugir daquela possibilidade, né? Então eu não olhei para os meus medos, eu não olhei para os meus traumas, e aí acabei numa segunda cesárea. Por quê? Porque eu não trabalhei os meus medos. Estudei, me informei sobre fisiologia de parto, sobre posição, fiz exercício, fiz pilates, fiz um monte de coisa, li livros, contratei doula, mas não trabalhei os meus medos. E esse processo da Naomi foi assim, como se viesse alguém e arrancasse a cortina da minha frente e falasse assim, bullshit, tudo que você está fazendo. Né? Tipo assim, o que você está fazendo é 20%, que é corpo. 80% do parto é mental. Então, eu dei chupeta para Naomi. Por que eu dei chupeta para Naomi? Porque eu tive um trauma com a maternidade solo da Sofia. Ela mamou até 2 anos e meio. Era só eu a noite inteira e acordar cedo para trabalhar, não tendo dormido. E aquela coisa assim, que eu falei, eu preciso de um suporte. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu daria chupeta para a Sofia. Mas por quê? Porque não tinha um pai, porque não tinha uma amiga, porque não tinha, enfim, uma segunda mãe. Não tinha ninguém ali para me dar aquele suporte. Então, quando eu tive a Naomi, eu simplesmente deixei que esses traumas refletissem no processo da Naomi sem olhar para o meu contexto, que era completamente diferente. Eu tive apoio. O meu marido fazia muito bem a parte dele, obrigada. Então, assim, isso nunca foi um problema, né? Enfim, então, eu acho que teve esse processo entre essas 2 histórias. A Sofia, ela pedia muito um irmão, e aí ela já estava com 7 anos. Mãe, eu já estou ficando velha para ter um irmão. Só que tem né, essas outras etapas que são importantes, de estar num relacionamento que eu me sinta segura, que eu tenha com quem compartilhar, para a história não se repetir. Então... E é muito bom você trazer isso, né, Pamela? Porque eu acredito que tem muitas mamães que engravidam e aí elas começam a ouvir a história da amiga, da colega, e ela não passou pelo trauma, mas ela absorve tudo aquilo que a outra pessoa viveu, e aquilo causa um mecanismo de defesa para ela não passar por aquilo também, né? E ela acaba indo para outro lugar que também não é o que ela gostaria de ir, se ela não soubesse de nada daquilo, se ela tivesse... Como a história que a gente estava falando antes, né? Quando eu engravidei do Thomas, que é o meu primeiro filho, que hoje tem 4 também, igual a sua filha, vai fazer 4 agora, ele
eu não sabia de nada, porque eu não estava inserida em nenhum contexto de maternidade. Só que na minha cabeça, parto era natural, a pessoa ia lá e paria, tipo, eu não tinha, nem pensava em cesárea, em nada. Aham. E aí, quando eu comecei a falar com as pessoas que eu queria ter um parto natural, normal, eu só do pessoal do Brasil, eu comecei a ouvir um monte de coisa absurda. E aí, o que que eu fiz? Graças a Deus, eu parei de ouvir as pessoas. Eu fui procurar na internet relatos de mamães com histórias felizes sobre cesárea e sobre parto natural, porque eu vi que aquilo ali estava mexendo na minha mente. Para mim era normal ter um parto normal, natural. Uhum. E aí quando alguém falava, nossa, não vai dar problema, eu já começava a inventar os problemas na minha cabeça, né? Então a gente às vezes não passou por um trauma como você passou, mas ouve outra pessoa vindo e começa a querer evitar que aquilo aconteça, mas não é porque aconteceu com outra pessoa que vai acontecer com você, né? É. Eu acho que assim, primeiro, se você tem registros ali, né, que sejam seus ou que sejam de outras pessoas, que você identifica no processo, trabalhe esses medos, né? Então eu falo assim, a mentoria inteira, eu falo, qual o seu medo? Medo do quê? Né? Medo do quê? Você tem medo de parto, você tem medo da dor, você tem medo... Qual é o seu medo? Do bebê morrer, de morrer no parto? E são coisas que a gente nem verbaliza, porque é tão... Né? Quando a gente traz isso, a gente também está trazendo essa sombra para a luz e ela perde a força. A gente também está pensando sobre isso e tirando esse negócio de uma nuvem, né? Que, eu tenho um medo. Baseado em quê? Qual que é a informação? Quantos por cento de bebês vão viver isso? Tá, se eu estou falando que 0,01% de bebês vão viver isso, eu estou falando que 99,9% dos bebês não vão viver. É sobre isso, né? Então, ao invés da gente focar no medo, trazer esse medo para o racional, que é uma forma da gente colocar o pé no chão e falar, opa, peraí, vamos ver se faz sentido, né? Vamos ver de onde esse medo vem e analisar mesmo isso de forma bem analítica, bem racional, né? Qual é o percentual? De acontecer o quê? Quais são os casos em que isso acontece? Com que tipo de mãe ali? São gestações de baixo risco? Tem algum histórico? Porque quando a gente começa a ver isso, você fala assim, o medo perde a força, né? Tipo, caracas, raramente isso vai acontecer. Eu estou focando toda a minha energia, fazendo escolhas de um processo que às vezes é muito mais arriscado para fugir de um medo que não Nem faz tanto então. sentido. Então, assim, a análise racional, de colocar em números, de colocar... eu trabalhava no hospital antes de fazer isso, de ser doula, de ser educadora pré-natal, antes de fazer o que eu faço hoje. E eu trabalhava com administração hospitalar. Então, eu Olha, fazia viabilidade financeira, a eu vida fazia... te preparando para o que você veio fazer, né? Então, essa mente também de números, de olhar os números, de trazer para o racional, faz muito parte também do processo, né? E é engraçado que eu tenho clientes que são muito racionais, né? E eles gostam dessa explicação racional, e eu tenho clientes que gostam dessa parte mais holística que eu trago também. Uhum. E aí, quando eles se falam, parece que eles estão falando de pessoas diferentes. Mas... Porque você apresenta o lado que precisa, né, para cada um. Que é o muito lado que legal eles também. buscam e que eles precisam para trazer confiança, né? Muita gente, assim, confia no que não vê, confia no que não precisa fazer sentido, não precisa ter evidência científica. E muita gente precisa olhar o número, precisa olhar o gráfico, precisa ver... E é sobre isso, né? E o importante também, uma coisa que você comentou, é que a gente se sinta confiante em qualquer situação. Então, achei o máximo que você falou, eu assisti cesáreas legais, assisti partos normais legais. Ótimo! Então, gente, tem que se sentir confortável com tudo, tem que se sentir confortável com uma epidural, e se precisar de um parto instrumental, não vamos criar barreira para isso. Só vamos entender quando realmente vai ser necessário, para a gente não assumir um risco desnecessariamente, né? Então, assim, legal, essa cesárea vai ser um parto normal? Ok. Quais são os riscos de um e de outro? A minha escolha está baseada no meu medo sem informação ou a minha escolha está baseada em informação e no que eu sinto no meu coração de fazer? Trabalhei os meus medos, olhei para isso de forma muito racional, muito analítica, fiz as minhas escolhas, tá tudo certo. O que acontecer naquele processo
é porque tinha que acontecer, né? Você tem informação ali para você cuidar do seu processo, cuidar do seu bebê da melhor forma possível. E o conhecimento é poder, né? Você tem o poder de decidir se aplica ou não, e tá tudo bem. Não tem um julgamento aqui, né? E às vezes, Sandy, assim, às vezes, por exemplo, vamos supor, eu vou engravidar de novo, e aí eu vou ter o meu filho, e aí eu sempre falo, né? Apliquem o BRAIN, que é o benefício, risco, alternativa, o que a sua intuição diz, e se eu não fizer nada, o que acontece? Então, essas siglas, assim, que são poderosas numa tomada de decisão, tenho intuição, o que a minha intuição diz a respeito? Vi benefício, vi os riscos, às vezes eu vou escolher algo que é mais arriscado, mas a minha intuição, sem o medo, já trabalhei os medos, eu sei que não é o medo que está me motivando, porque a gente confunde o medo com a intuição. Verdade. Então, assim, sei que eu estou sendo motivada pela minha intuição. Não, a minha intuição está me dizendo que tem algo que, por mais que pareça o mais seguro, não é por aí. Ok, escute a sua intuição, siga o seu coração. Eu acho que isso é muito sobre maternidade, não é só sobre o parto. E eu falo que todos os exercícios da mentoria, todos esses raciocínios, gente, é para a vida, né? É para a vida, assim. E quando você teve o seu terceiro filho, aí você já estava estudando sobre isso. Já. E você me conta a sua experiência do seu terceiro parto, porque você falou que o seu primeiro parto foi com toda essa parte da violência obstétrica, não foi da forma que você gostaria, mas também você não tinha conhecimento, né? E no segundo você já tinha conhecimento, mas não trabalhou os traumas e aí foi para outro lado e teve outra cesárea. E o seu terceiro filho, como é que foi depois de você ter absorvido esse conhecimento aplicado mais em você e Tá, passado no por terceiro, essa... assim, depois que a Naomi nasceu, eu precisei primeiro entender o processo da Naomi, o que exatamente aconteceu. O que pode ter acontecido no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto mental? Quais eram meus traumas? O que me empurrou para aquela tomada de decisão, a não ser a pressão, lógico, do ambiente, que é muito grande, né? A gente não pode trazer isso só para a gente, eu sou a culpada, eu sou a responsável, porque estar em um hospital com uma equipe inteira olhando para você e te dizendo para fazer algo né? É bem complicado. Então, eu precisei olhar para tudo isso, eu procurei profissionais, eu procurei assim, os melhores médicos da Austrália, em termos obstétricos, para olhar para essa história junto comigo e para eu entender exatamente quais foram os pontos ali. Então, eu acho que esse foi um primeiro passo. Quando a Naomi estava com 1 ano, eu falei, eu não quero mais, eu não quero ficar em casa, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a estudar, eu tô cansada, eu não quero ser dona de casa, eu não quero ser mãe 24 horas, eu quero voltar à minha vida. E Acho que todas as mães já tiveram esse pensamento em algum momento. Vou embora daqui, deixa eu ir correndo. e a gente, quando tá aqui, você não tem muito uma rede, né? Por mais que tenha outras mães, que você leva no grupo lá da biblioteca, que tem as musiquinhas, o Mother's Group, mas a gente se sente sozinha para conversar, assim, nessa intimidade. O Hamilton trabalhava muito. Eu falei, cara, eu quero conversar com adultos, sobre coisa de adulto, sabe? Assim. Eu super te entendo. Foi o mesmo sentimento que eu tive com o Thomas. Nossa, eu não queria mais falar em bebenês, né? Eu queria falar em português, em inglês, alguma coisa com pessoas que conseguissem trocar comigo. E aí, e aí eu tinha tomado essa decisão, não, me fez 1 ano, e eu falo, cara, faça chuva, passa sol, cai a canivete do céu. Eu não quero saber. Essa criança vai para o child care, eu vou voltar a trabalhar e estudar. Eu sempre fui workaholic, então, assim, para mim, ficar parada sem trabalho foi, sabe? Nossa. Aí, beleza, tava decidido, tava tudo certo. Aí vem um positivo inesperado, que foi do... Oh. E aí, quando deu positivo, que eu fui no médico, fiz o primeiro exame, e aí tem uma história muito legal, né, que a hora que eu olhei, assim, eu acordei de manhã, abri a geladeira, veio uma ânsia, eu falei, que foi isso? Que bosta. Fui fazer o teste, assim, né? Quero ver, não quero... Aí eu vi o positivo e chorei. Eu queria, Eu queria voltar a trabalhar. Nesse momento, eu ouvi uma voz assim falando comigo: calma, mamãe, eu vou ser muito calminho. Até me arrepiou.
E aí isso, assim, nossa, me trouxe uma calma, assim, falei, cara, agora... E assim, eu já tava em crise de relacionamento, e já tava aquela... Primeiro ano do bebê, que, sabe, assim, não tem namoro, não tem sexo, não Nada, tem né? conversa, não Gente tem... Aí enlouquecendo. você chega em casa, você quer jogar a criança no colo dele, que você não aguenta mais 24 horas, você quer ter um tempo para tomar banho em paz. Outro filho. Falei, agora, né? É o que tem que ser. Eu sou uma pessoa que eu acho, sim, que tem que ter a legalização do aborto. E eu acho que cada decisão ali sobre o aborto ela é muito pessoal de cada mulher, de cada contexto, de cada família. Pamela, isso nunca foi uma coisa para mim, né? Então, assim, a base que eu tive de crenças, bases religiosas, certas ou erradas, não interessa, são as minhas bases. Mas, assim, eu acredito que um filho, ele realmente só vem quando tá tudo certo, sabe? Que ele precisava vir, que tá na hora certa, que tá... Mas isso para mim, né? Eu não posso colocar minha crença na vida do outro. E, enfim. Então, assim, nesse momento eu falei, então tá. Então veio, tá tudo certo. Eu sempre disse que eu ia ter 3 filhos, eu sempre disse que a mais velha ia ter 7 quando os outros 2 viessem. Olha. Se não fossem gêmeos, ia ser um atrás do outro. Tá aí. Pediu pro universo, ele respondeu, né, meu amor? Se isso era uma intuição, um pressentimento do que já estava escrito, ótimo. Se eu atrair isso também em algum momento, ótimo também. É o que é. O Henry nasceu. Antes do Henry nascer, a gente voltou aqui a gente foi para o Brasil, ficou 2 meses lá, estava grávida de 3, 4 meses. A hora que eu voltei para a Austrália foi o boom do Covid. Olha. Então, eu passando super bem, falei, vou voltar para a Austrália, vou trabalhar grávida mesmo, e é isso. Deu o boom do Covid, fechou tudo, trabalhar onde? Vamos lá, o que a gente vai fazer? Estudar sobre parto. Estudar sobre parto mais uma vez. Estudar sobre parto mais um pouquinho, porque, né? A gente ainda não sabe nada. A gente acha que sabe, não sabe nada. E aí eu fui estudar sobre parto domiciliar, quais são os riscos, o que é o parto domiciliar, que todo mundo acha que sabe o que é domiciliar, não sabe. E eu comecei a ver aquilo como um processo mais seguro de parto que pode existir, né? Entendendo ali várias questões do processo, racionais mesmo, de forma muito analítica. E aí eu falei, parto domiciliar, tá. Eu já não queria voltar para o hospital mesmo, né? Porque já estava descrente lá de todas as situações. Trabalhei muito meu psicológico, catei minha psicóloga e falei assim, eu quero trabalhar para o meu parto. Eu quero desconstruir todo o medo que eu tenha, toda a programação mental que eu tenha. E aí ela fala, é maravilhosa, assim, anos de profissão, tudo que ela conseguiu trabalhar ali, ela trabalhou comigo, base familiar e tal. Mas tinha um ponto que eu tentava explicar para ela, que era onde o parto chegava, que ela não conseguia exatamente entender o que eu estava querendo dizer com aquilo. E aí eu percebi um gap grande, Sandy, porque ela é uma, tipo, acho que melhor profissional, assim, psicóloga que eu já vi, que eu conheço, ela é referência. Eu falei, realmente a gente precisa entender sobre parto, para depois entender sobre a psicologia do parto, e a psicologia no parto, né? Falei, tá, quero trabalhar também o que está no inconsciente. Fui fazer mesa radiônica. Falei, porque se tiver alguma coisa no inconsciente que eu não trabalhei no terapeuta, Pensar também, né? então eu quero trabalhar também. Se tiver alguma coisa na vida passada que vai atrapalhar minha ancestralidade, meus arquivos, quero tudo. Só é agora, né? Você falar para mim que eu tenho que arrancar na mão a grama do meu jardim, normal, eu vou. Então, Faço de tudo. Tudo. Eu falei, não, dessa vez, tudo que eu precisar, eu vou trabalhar. E aí, contratei a equipe de parto domiciliar, são 2 midwives aqui. Elas fizeram todo o pré-natal, todas as visitas pós-natal. E o parto do Henry foi um parto domiciliar naturalíssimo, sem um Panadol. Até ali, eu confesso que ainda tinha um lugarzinho no meu cérebro que falava assim, cara, não vai rolar, saiu um neném nessa vagina. Ainda tinha, sabe? Que a gente, assim, não consegue eliminar completamente. Mas também tinha muito preparo, tinha muita programação mental.
Então Muita tinha muitas coisas, vontade, né, também. muita vontade. E a minha vontade não era ter um parto natural, né? Porque as pessoas às vezes confundem. A minha vontade era não passar um risco desnecessário, não passar por uma cirurgia que eu não precisasse. Eu não queria passar por aquilo, né? Porque para mim, um processo cirúrgico é quando você tem um problema de doença, alguma coisa que precise, né? Se tem uma outra opção que é mais segura e mais saudável, é o que eu quero. Então, não, eu nunca desejei um parto normal a qualquer custo. O que eu queria era um processo respeitoso e mais seguro possível para mim, para o meu bebê. Sempre foi isso. Tinha medo do parto normal? Tinha. Tinha medo da cesárea? Muito mais, né? Dessa cirurgia. E aí, não tem como parir por osmose, né? Não, eu ia querer. Não Só. tem como falar assim, ó, vou fechar o olho, fazer uma meditação, o neném vai aparecer. Manifestar na sua frente. Seria ótimo, inclusive. E Não, na verdade, eu gostei muito de parir, né? Eu não posso nem falar nada porque eu adorei parir. Eu falo que se eu pudesse, eu ia parir vários filhos, mas eu não sei se eu gostaria de ter tantos filhos. Então, parir é uma coisa que para mim foi muito gostoso. Mas, né, ter a criança aqui do meu lado, não ia conseguir ter muitas, não. eu acho que isso faltou em mim. Então, eu acho que se eu desejasse o parto em si, se eu alimentasse o meu desejo pelo parto em si, teria sido mais gostoso ainda. Eu teria curtido mais o processo. Então, de novo, passei pelo processo do Henry, que já foi super legal, muito humanizado, muito respeitoso. Eu que decidi tudo, completamente tudo, dentro dos limites de segurança, enfim, com uma equipe técnica especializada, maravilhosa. Mas depois que eu passei pelo processo, eu ainda olhei e falei, tinha como ser melhor. Olha. Tinha como ser melhor, eu não olhei para isso aqui. E aí, né, minha psicóloga falava, Pamela, você tem que trabalhar com isso. As mulheres precisam disso, as mulheres precisam do que você tem para dizer. E eu, não, imagina, isso não é um trabalho, né? Mas assim, começou todo mundo me falar isso. Era geral, assim. Aí teve uma hora que eu não aguentei mais a pressão e a hora que eu vi, eu já estava trabalhando. Aí apareci e falei, mas o que eu vou ser? Eu não quero ser doula, né? Eu não quero ser doula, porque eu já conhecia as doulas, eu já sabia os trabalhos dela. Eu falei, eu quero fazer um trabalho diferente. E aí eu fiquei pensando, o que eu quero fazer? Eu quero pegar tudo isso que eu tive de experiência junto com conhecimento e mostrar para as mulheres que elas têm as opções, que elas têm os caminhos e qual que é, né, o que ela tem ali na mão. Quem faz isso, o que é? É um mentor que viveu e te mostra as possibilidades do caminho que ele já percorreu, né? Eu falei, ótimo, é isso que eu quero fazer. Uma cesárea no Brasil há 11 anos, no hospital privado, uma cesárea aqui na Austrália bem diferente, bem mais gentil, dentro do que dava, né? Com seus limites ali, mas bem diferente do que eu tinha vivido, no hospital público na Austrália, um parto naturalíssimo em casa. Só isso, uma bagagem. Fora tudo que eu estava estudando. E aí, depois que o Henry nasceu, eu vi um curso da doutora Melânia Morim, que é métodos não farmacológicos de alívio de dor do parto. Eu falei, eu quero estudar isso. E aí, lá eles trazem um pouco sobre o processo neurofisiológico da dor. Fiquei apaixonada. E a hora que eu assisti a aula, assim, eu tive vários insights. É como se montasse um mapa da mina na minha cabeça. E eu comecei a me aprofundar. Então, eu peguei uma aula, de repente, de 50 ali, minutos, 1h30, e transformei em algo de horas, assim, né? Porque eu comecei a entrar em cada aspecto que foi citado na aula e comecei a estudar sobre aquilo e montar esse processo, com exercícios práticos, enfim, programação mental. E aí eu falei, legal, então eu vou ser mentora de parto e o meu foco vai ser a dor do parto, porque ela tem como ser menor, ela tem como ser trabalhada no processo de gestação. Eu falei, é isso, me encontrei. E aí, no processo de mentoria, as minhas mentoradas viravam para mim e falavam assim, como que você não vai estar no meu parto? Eu falei, ok, então vamos doular. Então, eu vou agora adicionar a Então, dor. agora eu vou doular, só que eu não quero estar em qualquer parto, eu não quero estar em um parto de uma mulher que não fez a mentoria, porque eu já estive e eu vejo muita diferença. São partos completamente diferentes, Sandy.
Não é porque eu dou a mentoria, eu ganharia muito mais dinheiro se eu vendesse doulagem à solta, né? Eu entrego muitas horas ali de trabalho nos vídeos, nas videocalls, dando suporte por WhatsApp, telefone, na mentoria, do que eu ganharia, tipo, em 3 visitas, estando no dia do parto. Com certeza, financeiramente, seria muito melhor. Mas eu não acredito nesse trabalho que eu só vou lá, te dou a mão, faço uma massagem, te levo sim algum conforto, mas se você quer ter uma boa experiência de parto, você precisa trabalhar dentro de você. Só você pode parir. Doula não faz parto, midwife não faz parto, médico não faz parto. Se você não trabalhar o seu mental, é difícil, né? Incrível, incrível. E, Pamela, para você, que teve 3 partos tão diferentes, como que o parto muda na hora de maternar? Como que foi a sua experiência na hora de ser mãe depois desses partos? Olha, eu acho que a experiência de nascimento em si, ela não muda o maternar. O que muda é a violência que você sofreu no momento do nascimento. Olha. Porque, assim, a Sofia, por exemplo, né, eu dou sempre esse exemplo, eu tinha uma conexão com ela, 1 ano antes dela nascer, eu já sonhava com ela muito, assim. E não foi um bebê programado, né? Eu era muito nova, estava voltando para a faculdade, enfim. E aí, quando eu engravidei, foi uma coisa tinha que acontecer, sabe? Eu estava tão segura, fiquei desempregada no mesmo dia que eu dei a notícia pro meu chefe. Aconteceu um monte de coisa que o mundo diria assim: caracas, era para você estar desesperada. Eu tive uma amiga que virou para mim e falou assim: cara, você não vai ter esse filho, né? E eu falei assim: eu vou porque tá tudo certo. Né? Ela tem que vir, ela escolheu essa hora, já estava tudo programado, é isso que tem que acontecer. E eu conversava com a minha barriga, acordava de manhã, andava na rua conversando sem perceber. Um dia um vizinho falou assim: cara, eu acho tão lindo que você conversa com seu neném na barriga. Eu falei assim: conversa! Então era uma conexão muito grande. Só que depois que eu passei por todas as violências que eu passei para ter a Sofia, eu cheguei em casa, assim, me sentindo e trabalhando isso na terapia, né? É um sentimento de violação muito grande. Como um sentimento de estupro, de você ter sido violado, assim, de todas as formas mais íntimas e mais cruéis, mais violentas, porque é um momento tão íntimo quanto uma relação sexual, né? Então, eu sempre trago isso, os hormônios do parto dizem isso, todo o contexto diz isso. Então, era isso que eu me sentia, assim, eu me sentia um lixo em cima da cama. Eu me sentia uma galinha desossada numa esteira de produção ali, que a cada 10 minutos tinha uma cesárea, porque, né, foi muito ruim, Sandy, foi muito ruim, muito, 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 muito. Isso me machucou demais, e quando eu olhava para o lado, para ela, e era muito inconsciente, eu não sentia que ela era minha filha, né? Então, e verbalizar isso também numa sociedade onde a gente cresce ouvindo: nossa, a mulher jogou a criança no lixo, que monstro é esse que faz um negócio desse? Às vezes eu fico pensando, às vezes essa mulher, ela estava numa psicose pós-parto, fora de si. Para ela não estava jogando um bebê no lixo, ela estava jogando um bicho, ela estava jogando um resto de alguma coisa. Ela estava no meio de uma psicose. Ninguém sabe qual que é a história, né? E aí, quando eu me vi naquela situação de olhar para minha filha e falar: eu não sinto que ela é minha filha, eu não tenho aquele amor, né, materno que a gente nasce amando, eu me senti esse monstro que todo mundo dizia, né? E para eu falar isso para alguém? E aí eu demorei um tempinho e eu falei para minha mãe sofreu muitas violências também obstétricas, ela teve 5 filhos. E se você perguntar de parto para ela, ela começa a chorar, assim, foi bem difícil os processos dela. E aí ela falava: ai, é assim mesmo, boba, daqui a pouco melhora. E deu risada. Eu falei: como que você me fala isso? Eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. E também, por outro lado, eu ficava pensando: cara, não pode ser normal. Não pode ser. Não tem como que só tem esse caminho, né? Que só tem esse caminho pra gente. E aí, de repente, assim, com o passar do tempo, a amamentação para mim sempre foi o maior sonho, muito mais do que parir, do que qualquer outra coisa.
Então, eu amamentei ela até 2 anos e meio, a amamentação deu super certo, com aqueles probleminhas e ajustes do começo, né? Mas depois foi muito gostoso, cansativo, exaustivo nos 2 anos. Nossa, muito. Mas foi prazeroso, foi ali meu sonho realizado e foi um momento de conexão também com meu bebê. Então, esse amor ele foi sendo construído, né, a partir dali, num momento também de cura, de ir para terapia. Quando ela tinha 1 ano e meio, eu percebi que eu estava com uma depressão, que era a depressão pós-parto, que veio chegar no topo, assim, no limite, quando ela tinha 1 ano e meio, e que eu não aguentava mais acordar de manhã. Para mim, eu não aguentava viver, estava pesado viver, sabe, assim, eu não sabia para onde eu ia, mas assim, eu não dava mais. E aí foi onde eu fui para terapia e comecei a trabalhar sem saber que era uma depressão pós-parto, descobrindo que era uma depressão pós-parto, estudando para o parto da Naomi 7 anos depois. Então, Para você ver quanto é importante a gente conseguir verbalizar em um ambiente sem julgamentos o que a gente sente, né? Porque eu tenho certeza que muitas mamães podem ter passado por esses mesmos sentimentos que você passou. Eu, quando eu tive o Thomas, sempre que eu atravessava uma ponte, eu tinha a imagem de mim jogando ele da ponte, você acredita? Isso, ele tem 4 anos agora, né? E eu sempre tinha essa imagem, mas não voluntariamente. Eu não queria jogar meu filho da ponte, né? Mas eu sentia que eu ia. E a gente às vezes não verbaliza porque tem muito medo do julgamento, de achar que a gente está errada, porque isso é um monstro que faz, quando na verdade muitas outras pessoas passam por isso e não é a nossa culpa, é algum distúrbio que pode estar acontecendo por causa de todo o trauma ou de toda a pressão, porque nem só violência obstétrica pode causar esse trauma, até parir, porque o meu parto do Thomas foi maravilhoso, amei parir. Mas tem os hormônios, tem toda a sua vida que muda, tem você ter uma pessoa que depende 24 horas de você, que toma o seu leite, que tá ali pegando essa energia de vida para viver, e aquilo pode causar também algum distúrbio. E sim. ter esse momento de falar, pôr para fora, né, e ver que tá tudo bem. Você consegue, com o suporte, passar por isso, né? É muito importante que você trouxe isso também, Pamela. E aí eu acho que assim, né, por exemplo, a Naomi nasceu de uma cesárea. Então, como que foi essa meu vínculo com ela? Eu não tinha, por exemplo, informação da importância do pele a pele, o que que o pele a pele promove, né? Que milhões de efeitos maravilhosos. Não tinha isso. Então, eu de roupa, o bebê de roupa ali, estava tudo certo. Só que teve uma noite que ela chorava em desespero de cólica, aquela noite que você cata o celular 4 horas da manhã, sai nos sites comprando todos os remédios de cólica que tem no mundo, mandando vir dos Estados Unidos, porque, gente, alguma coisa tem que tirar a dor da minha filha. E nesse momento, muito intuitivamente, eu tirei toda a minha roupa, eu tirei toda a roupa dela, eu coloquei ela no meu peito, cobri nós duas. E ela ficou em silêncio. E a gente dormiu assim a noite inteira. E eu falei, caraca, o que foi isso? Olha o poder do meu corpo. E, enfim, assim, então eu acho que é possível, assim, você construir isso de várias maneiras. E eu acho que não só o parto vai dizer sobre esse amor materno, eu acho que o ambiente que você está, o apoio que você tem, o suporte da família, esse ambiente livre de julgamento, para você ser acolhida, porque quando a gente tem medo de julgamento, a gente não se abre, não se permite se acolher, né? E aí essa estrada que ela já é sozinha, é uma ponte solitária. Então, tem uma frase de parto que é muito bonita que fala, é uma ponte que só você vai atravessar. As pessoas podem te esperar do outro lado, mas só você pode atravessar. E é isso, por mais que você tenha pessoas ali, tem um momento que é só você. Só você que amamenta, só você que para, é só o seu corpo que pode fazer aquele processo. Então, ele fica ainda mais intenso quando você não tem esse suporte, né? Ao invés dessa solitude materna, que ela também pode ser positiva, em um convite de você se conhecer, se observar, se encontrar, renascer, que é essa parte, né, bonita, dentro do caos, ela acaba virando uma solidão mesmo, uma solidão que dói, que machuca e que machuca real, né? Então, acho que é isso. Então, acho que depende, sim, de vários fatores, mas eu acho que os hormônios do parto natural, eles trazem muito eu acho que da cura emocional,
Mais ou menos nesse sentido. Eu acho que quando a gente passa por todos os hormônios, recebe todos os hormônios durante o trabalho de parto, mesmo que você acabe numa cesárea intraparto, mas você entrou em trabalho de parto, passou um pouco da parte do processo, esse pós-parto, aquela segunda, terceira semana onde você tem aquele daqueles hormônios, eles são mais tranquilos. Né? Eu não senti isso no parto doente, por exemplo. As midwives falaram, olha, é comum que você sinta uma tristeza materna nessa semana, porque seus hormônios... Eu estava ótima, eu não tive esse down, né? Desses hormônios nesse ponto, nesse sentido. Óbvio que tiveram outros momentos, né? E aí são multifatoriais. E muito de se ouvir também, né? Porque eu lembro que no parto do Thomas, quando eu tive o Thomas, no quarto dia lá, que eles falam do baby blues, né, aqui, eu tive esse sentimento, só que foi o mesmo dia que meu marido, pai de primeira viagem, todo orgulhoso de ter um filho, quis sair para passear comigo e com o Thomas. E foi o pior dia para mim. Porque eu já estava num sentimento de quero estar na minha cama com meu bebê, e meu marido queria sair, eu falei, não, vamos então, né? Porque senão eu vou, né? Tem que ir, me puxa, puxa. E a gente foi pro Kmart passear, e eu lembro que eu me senti muito mal. Eu não queria estar ali, eu queria estar só dentro de casa. Já quando eu tive o Samuel, foi no meio da pandemia, né? Então a gente não tinha como sair, mas eu também senti que eu já estava de outra forma. Eu já estava mais ok, sabe? Eu já conseguia fazer minhas coisas, conversar com pessoas, já estava mais aberta. Mas é muito de ouvir o seu corpo e o seu sentir, a sua intuição mesmo, né? Que depois do parto, independente de se foi uma cesárea, se foi natural, normal, o que for, olhar para você e lembrar que você também é um ser humano, também é uma mulher antes de ser mãe, antes de ter esse neném que tá do seu lado, você é um ser humano e precisa de atenção também, né? E, Sandy, eu pego muito no pé das meninas, das minhas clientes, e esse foi um tema, inclusive, que um dos grupos de mães aí deu o maior bafafá essa semana, que é o quê? A gente está programada ali, né, na cultura que a gente vive, desculpa, para trabalhar 24 horas, né? A gente tem que ficar em atividade, a gente tem que produzir, a gente tem que encontrar pessoas, a gente tem que sair, a gente tem que... quê. E quando você vai para o puerpério, ele é um convite para você se retirar da sociedade, para você olhar para aquele bebê que é novo, que por mais que ele estivesse 9 meses na sua barriga, o que você tem uma expectativa sobre quem é. Você não conhece de fato, é o primeiro contato que vocês estão tendo. E quando a gente observa a evolução do ser humano, eu brinco, né? Eu falo, ontem eu tinha meio metro de altura, hoje eu tenho 1,60. Não, isso foi acontecendo como? Gradativamente. O que a vida está dizendo com isso? Que todo processo gentil, né, ele precisa ser gradativo. Então, se o parto é um momento de nascimento, a gente nasce, a gente se adapta com aquela mãe, se adapta com aquele pai, conhece aquele pai, e aí, depois que a gente se acostumou um tempo com eles, a gente está se adaptando com a amamentação, se adaptando com troca de fralda, se adaptando com a textura de roupa, com a força da gravidade que é diferente, com a temperatura, com os sons, com a luz, com o toque, com a voz, com os cheiros. Olha quanta coisa. Já não é demais? Então, vamos manter um tempinho assim? E aí, depois, aos pouquinhos, a gente vai saindo do casulo? Porque para a mulher é um nascimento também. Ela também está nascendo. E eu falo que durante o processo de parto acontecem ali muitos despertares, assim, muitas mortes e muitos renascimentos, né? Inconscientes, falando de corpo, de mente e de alma, né? Que estão conectados, estão todos conectados, os nossos corpos astrais ali. Uhum. Então, assim, quando a gente tem isso, você precisa silenciar um tempo, porque foi um acontecimento com tanta coisa. Você precisa ficar quietinha para deixar as fichas caírem, assentar. O que eu observo hoje é que as mulheres que saem do parto e falam, não, vida normal que segue, saem fazendo as coisas, saem encontrando as pessoas. Tem um momento que essa mulher, ela chega à beira da loucura mesmo. Ela fala assim, nossa, você é um puerpério. E tem umas crises que são muito violentas, assim, para ela mesma. E é diferente das mulheres que fazem esse repouso e que respeitam esse processo.
Quando dá 1 mês do pós-parto, bate aquela vontade, eu preciso sair do ninho. Eu preciso dar uma volta, eu preciso ver gente. Ótimo, né? Mas esse processo, ele nasceu de dentro para fora. E é geralmente nesse momento, 20 dias, 1 mês pós-parto, né? Então, a gente se respeitar e se acolher, e no Henry eu fiz muito isso. Então, tem gente que fala assim, eu tô aqui sozinha, só eu e meu marido, vou ter bebê, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ficar de cama 15 dias, fazendo só pele a pele, nua, eu e meu bebê no pele a pele 15 dias, no meu quarto, sem sair nem para comer, comendo na cama? Gente, isso é gostoso, porque você vai descansar. Ou você vai estar dando mamar, ou você vai estar dormindo com o seu bebê. E o sono, ele é um dos principais reguladores ali, tanto hormonais quanto emocionais, de tudo que você vai viver. Então, você tem um baby blues, você já tá sem dormir pra caramba e querendo fazer tudo, o baby blues vai vir muito mais forte, né? Do que se você tiver um sono tranquilo. Então é isso. Pego muito no pé das meninas, é pele a pele. O que você vai fazer nos 15 primeiros dias? Na sua cama. Não quer, não vai nem Eu lembro do Samuel, quando ele nasceu, eu tinha o Thomas tinha 1 ano e 7 meses, né? Aí eu pegava, de manhã a gente dormia junto, fazia o cochilo todo mundo junto, e aí à tarde eu ligava a TV pro Thomas, e eu deitava no sofá com o Samuel, e a gente ficava ali, quietinho, dormindo, quietinho, sabe, bem... Porque você tem outro bebê, você precisa dar conta também, mas você pode usar algumas coisas, né? Alguns artefatos para fazer isso ser um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais gentil, sem se sentir culpada. Porque eu não me sinto culpada em nenhum momento de ter ligado a TV para um bebê de 1 ano e 7 meses quando estava pós-parida. Eu acabei de parir uma criança. Eu tenho o direito de ligar quantas TV eu quiser. É engraçado, porque às vezes a gente fica nessa de querer descansar, mas se sentir culpada. E não, gente, não existe culpa numa mãe pós-parida. Você precisa, né, de estar... Ela precisa ser cuidada e nutrida, gente. Assim como o recém-nascido que acabou de nascer. Né? Não é parece que é pouco, mas você colocou um ser humano. Você acabou de pegar uma alma e ser portal para essa alma vir para o mundo, viver. Você é o poder máximo da vida, é você dar vida. Fez um papel de deusa, literalmente, né? De colocar ali. E aí a gente ainda, não, mas eu não posso descansar. Como assim você acabou de dar vida para um ser humano que vai ter uma vida inteira? É assim, não precisa se culpar. Você pode descansar, você merece descansar. E aí, quando eu falei isso num grupo essa semana, elas falaram assim, eu sinto muito, Pamela, que você tenha passado isso, mas no dia seguinte do meu parto, eu já estava lá fazendo faxina na casa. Eu pensei comigo, eu que sinto muito por você ter feito isso, né? E tá tudo bem, eu entendo que a realidade das pessoas é diferente. E aí, eu gosto de trazer algumas coisas para discussão. Por exemplo, o meu marido, malemar, pegou uma licença paternidade, porque a licença dele tinha que responder vários e-mails e atender vários telefonemas. Eu tinha 2 filhas mais velhas, a minha irmã trabalhava o dia inteiro, ela morava em outro lugar, ela não morava na minha casa, então ele cuidava das 2 crianças, ele fazia a comida, minimamente o que era prioridade na casa, e eu fiquei 1 mês praticamente de cama fazendo pele a pele com meu filho. 3 filhos. E aí, a minha pergunta é, ok, Pam, meu marido não conseguiu parar de trabalhar ou só conseguiu ficar 1 semana. Eu sei que isso é a verdade e a realidade de muita gente que está aqui fora, porque a gente não tem pagamento quando a gente não trabalha. Isso é muito difícil e muito cruel. Eu acho que isso não devia ser assim, né? Mas em outros casos também, tem um adulto nessa casa que não é funcional, né? No sentido de, tá, esse pai, do mesmo jeito que nós mulheres, a gente cuida do filho, a gente cuida da casa, esse pai pode cuidar do filho, cuidar da casa, fazer comida, né? E cuidar dessa mulher, que é levar ali a comida nos horários de refeição. Então, de que ponto que a gente está falando? Eu acho que cada um tem uma realidade, e quando a gente decide ter um filho, é importante que essas 2 pessoas, e eu brinco, né? Eu falo que precisa de 2 pessoas para fazer, porque precisa de 2 para criar, de 2 para educar, de 2 para sustentar. Sim. E é isso, não é só o papel dessa mulher. É muito triste que a sociedade coloca como só parir. Como se parir fosse uma coisa normal. Você pare por um dia, igual você falou no começo, né? Pariu hoje, amanhã você já pariu já, passou, foi ontem que pariu.
que não é assim. É como se depois que pariu a criança é para os dois cuidar, só que na verdade a mãe está no processo de estar parindo, né? De estar renascendo como mãe. E aí é o pai que precisa, ou a pessoa, ou alguém que estiver por ali que possa ajudar, né? Cuidar dessa mãe que é uma recém-mãe, que recém-nasceu também, né? O parto não acaba no parto, eu sempre falo isso. Gente, o parto não acaba no parto. Ele teve o boom e agora ele vai se encaixando, ele vai acontecendo aos pouquinhos, os hormônios ainda estão acontecendo, tá tudo acontecendo ainda. O lóquio tá saindo, que é aquele sangramento do pós-parto. Ai, Pamela, estou sentindo uma pressão embaixo na vulva, estou sentindo uma dor na minha cicatriz, está inchada. Você tá ficando muito tempo em pé? Você tá pegando peso? Você tá fazendo... Tô. É o seu corpo falando com você. Deita. Porque agora ainda não é hora de você se levantar. Né? Então, as minhas midwives, elas falavam assim, 5 days in the bed, 5 days on the bed, 5 days around the bed. Estamos falando que durante os primeiros 15 dias você vai estar no seu quarto. Vai sair só fazer xixi, tomar um banho e voltar para a cama. É muito importante. E eu queria te perguntar agora, como mamãe, qual para você foi, entre aí os 3, né, filhos, qual para você foi o seu maior desafio? Pode até trazer um de cada um, se precisar, ou um maior aí que você lembrar, e como você conseguiu superar? Que às vezes tem mamães aqui que estão nos ouvindo, que elas estão passando por algo que você passou, que elas estão achando que não vai ter fim, e aí você traz uma luz ali que talvez elas consigam aplicar na vida delas também. Tá? Eu acho que assim, a gente tem maternidade, eu acho que só tem desafio. É só 1.000 por dia. Mas eu acho que o maior de todos eles, e eu acho que mexe com o medo de todas as mães, e eu sempre me emociono quando eu volto essa história, é quando a Sofia, com 2 meses, parou de respirar no meu colo. Olha. Então, e assim, né? Ela parou de respirar. Ela simplesmente estava bem e parou de respirar. Porque um bebezinho, quando tem o nariz entupido, ele não faz barulho, gente. Não... Então, tem uma série de coisas ali, né? E eu saí correndo com ela para o hospital e dei entrada na emergência e eles conseguiram ali aspirar, né, o que tivesse ali, enfim, parado, a secreção e colocar oxigênio. E a gente ficou ali, acho que 2 semanas na cabaninha de oxigênio, eu sentada numa cadeira, dormindo sentada ali as 2 semanas. E só queria que desse tudo certo, que eu pegasse minha filha e que eu saísse daquele hospital. E ela tinha ali 2 meses. Uma pergunta que eu sempre ouvi muito, Sandy, é que é engraçado, né? Porque a minha vida pessoal na maternidade, ela se vincula a muitas histórias de parto. Então, não é porque eu quero trazer o profissional, mas é porque eu liguei tudo isso muito tempo depois. Todo mundo sempre me perguntava qual foi a via de nascimento. Ela falava, foi cesárea. Com quantas semanas ela nasceu? 37. Mas por que foi uma cesárea? Né? Então, não tinha motivo. Os bebês que nascem de cesárea, eles têm uma chance muito maior, principalmente as cesáreas agendadas sem entrar em trabalho de parto, elas não necessariamente o pulmão daquele bebê está 100% pronto. E eles têm uma chance maior de vir a ter problemas respiratórios, não só logo após o nascimento, mas nesses primeiros meses, né, nos primeiros anos ou para a vida. Então, o último órgão do bebê que fica pronto é o pulmão. Então, mesmo as mulheres que querem ter uma cesárea, elas esperarem entrar nesse trabalho de parto, gente. Eu acho que, assim, a hora que você passa, e assim, vi um monte de amiga que teve cesárea e não aconteceu isso. Tá, mas os números estão aí, eles estão falando que é muito mais alto, né? Entre em trabalho de parto para você sentir que o bebê está pronto. O pulmãozinho ficou pronto, solta um sulfactante, entra em contato com o corpo da mãe que começa a liberar o hormônio do parto. Ou seja, quem começa o trabalho de parto é o bebê, quando o pulmão tá pronto. Entre em trabalho de parto, só isso. Quer ir para cesárea? Entre em trabalho de parto. O seu bebê vai dizer, estou pronto. E então eu acho que foi o maior desafio, assim, que é o medo da morte, é o medo de perder o bebê, né? Esse medo que a gente nunca mais se livra dele, né? E enquanto mulher, eu acho que é da gente, dessa retirada no mundo, né, da nossa vida profissional, dos nossos estudos, e ao mesmo tempo a gente querer
dar o melhor e da gente querer se entregar para o nosso filho e da gente querer fazer as melhores escolhas, vivendo numa era que é tudo muito 8 ou 80. Ou você é uma péssima mãe porque você faz, ou você tem que ser uma mãe exemplar fazendo 100% do que é correto. E eu acho que isso não é saudável, nenhum dos dois. Porque o 100% perfeito, ele não cabe na vida de um ser humano. Não. Né? Então, a gente tem que cuidar da nossa vida e mais da vida de outro ser humano, para comer, para viver, para dormir, para tudo, para acolher os sentimentos, para ensinar, para esquentar, é muita coisa. Então, a gente conciliar tudo isso, né, é um jogo de pratinhos. Qual é a minha prioridade hoje? Hoje eu sinto que faz muito tempo, que eu não converso com uma amiga, eu tô precisando conversar. Ótimo. Então, as crianças vão ficar ali um tempinho na TV, ou fulano, vou levar no childcare, vou deixar umas horas no childcare e vou sair com a minha amiga para tomar um café, porque eu preciso disso. E aí eu vou me sentir rejuvenescida, renovada e pegar as crianças com mais felicidade, com uma energia nova para conseguir dar uma atenção de qualidade para eles. Então, assim, eu acho que entre o 8 e 80 existe o meio termo, e eu acho que o grande desafio da maternidade é o meio termo. E aí a gente estava conversando antes, né? O primeiro filho, a gente quer fazer tudo que a gente fazia sempre, mais o filho. O segundo filho, você já entendeu que não é assim. Você entendeu que você vai ter que escolher, que tem prioridades e que tem coisa que na sua vida, naquele momento, não vai cabe. caber. E tá tudo bem, né? Se acolher nisso. E no terceiro filho, você continua riscando prioridades, né? Então, o terceiro filho, cara, prioridade de todo mundo sobreviver, todo mundo comer, Tá todo mundo bem, comer, tomar banho e dormir, tá bom? E a mãe cuidar dessa condição mental dela para minimamente ter condição de cuidado mental dos filhos. Sim, porque a criança, ela não tem uma referência de emocional, né? Ela veio para o mundo, ela só sabe o que é respirar naquele momento, que é o que ela aprendeu na hora que saiu ali, né? É. E aí ela vai olhar para a pessoa, para o cuidador, para a pessoa que está mais tempo perto dela, para entender o que são as emoções. Então, se minha mãe tá brava, como que ela regula a braveza lá, a raiva, o amor, a tristeza? Como é que essa pessoa vive isso? E aí eles se esperam na gente. Se a gente não se permite cuidar das nossas emoções, a gente não está conseguindo mostrar para um ser humano que não sabe nada ainda, né? Ou que sabe tudo, que a gente que não sabe nada. E a gente não consegue mostrar para esse ser humano como que ele pode cuidar do emocional dele. E aí, quando seu filho estiver ali num tantrum, gritando, berrando, tacando tudo no chão, você fica nervosa, mas você não consegue entender que você tá nervosa porque você não tá cuidando de você. O seu filho não sabe como cuidar dele porque você não vê o exemplo da mãe cuidando dela mesma, não sabe como fazer as coisas, e aí vira o caos, né? Então, a raiz de tudo, eu acredito muito, né? Pelo menos aqui em casa é o que funciona e eu vejo nitidamente. Quando a gente consegue cuidar do nosso emocional como mulher, como ser humano, aí sim a gente consegue exercer o maternar de uma forma mais leve e a criança vai conseguir entrar no seu campo energético e conseguir se olhar também e conseguir se acalmar, se ver e se cuidar, né? É muito real, Sandy, muito. Ontem eu fiquei o dia todo numa visita pós-parto, uma cliente queridíssima, maravilhosa. E aí a gente falou um pouquinho sobre isso também, né? Que o bebê, principalmente, quanto mais novo, isso é mais intenso. Ele ainda tem uma simbiose muito grande com a mãe. Eles praticamente são um só, né? E aí, aos pouquinhos, isso vai se dissolvendo. Mas é tão aos pouquinhos que uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, quando ele bate no amiguinho, ele não entende por que o amigo sentiu dor e ele não. Então, essa individualidade dele ainda está sendo formada com 2 anos de idade. E às vezes nem a gente, nós adultos, né? Essa dificuldade que a gente tem da empatia, de entender o que o outro vive sem a gente precisar viver, ainda assim é algo que a gente vê muito na fase adulta, dos adultos, né? Que a gente esbarra por aí. Da gente mesmo, ninguém é perfeito. Então, quando eles são pequenininhos, isso é muito mais forte, né? O meu filho tá nessa fase de 2 anos, e você fala, filho, dói! Ele fica assim, tipo... E aí eu tava lendo uma psicóloga falando a respeito, ela fala, ele não sabe que doeu porque ele não doeu nele. Não faz sentido na cabeça dele que doa em alguém e ele não sinta, porque a identidade do outro ainda é muito
confusa ainda para ele, é como se fosse parte dele, ele é uma extensão do outro. E quando a gente não sabe disso, a gente vai lá e briga, e fica com raiva, e fala que não pode bater no amiguinho, e tem ainda vontade de mostrar para ele que dói, porque a gente quer mostrar que dói. E aí é nisso que acaba que antigamente a gente batia nos filhos, né? As pessoas batiam, era comum, era normal, podia, inclusive, bater no filho para educar. Só que a gente não entende que ele não sabe nem que dói, como é que ele vai saber que não pode fazer? E o papel de quem quer ensinar isso? Nossa, de conversar, de mostrar, de criar, né? Para ele Aí a conseguir. gente vai lá e faz assim, você bate no filho e fala, não pode bater. Ah. Mas peraí, você bateu. Porque a criança não vai ouvir o que você está falando, ela vai fazer o que você está fazendo. E aí, né, vira um ciclo, né? É o ciclo. E aí, quando eles são pequenininhos, recém-nascidos, como você vai colocar a criança para dormir, por exemplo, você pega seu filho, e aí você tá lá tentando acalmar ele numa crise de cólica, ou no horário que eles chamam da hora da bruxa. Falei que ontem mudei esse nome, a hora da saudade. É a saudade do útero. Adorei, né? Melhor. Algumas parteiras antigas, elas falam que a cólica do recém-nascido é a saudade do útero. Óbvio que tem várias coisas, né? Tem a maturação intestinal, mas tem muito da saudade do útero, né? E aí ontem eu peguei esse bebê, assim, nesse horário da bruxa, né? Nesse horário da saudade, e aí eu catei esse bebê, e aí eu encolhi as perninhas dele aqui, segurei os bracinhos apertadinho, né? Então abracei ele aqui assim, segurando, e aí eu fiz o movimento da bola de Pilates, que é o mesmo movimento que eles fazem no útero, não tem impacto. Então, é o movimento da água, né? Se balançando enquanto a mãe anda. É esse movimento quando a gente senta na bola de Pilates e faz o movimento. Ele se acalmou e ficou quietinho por horas, assim, em um horário que os pais falavam, ele chora 3 horas direto, 4 horas direto nesse horário. Por quê? E aí muita gente fala assim, tá com cólica, aí dá remédio pra criança, aí dá não sei o quê, e enfia um monte de coisa na criança. E aí, muitas vezes, você vai para os pais. Como que tá essa mãe? Tá exausta porque ela passou o dia inteiro em função da criança. Será que esse bebê tá sentindo essa exaustão? Né? E não tô falando desse caso específico, tô falando no geral. Mas será que esse bebê não tá sentindo a exaustão dessa mãe? Será que esse bebê não tá sentindo essa saudade desse pai, essa saudade desse útero e tudo isso misturado nesse horário, né? Que já é o fim da tarde, que todo mundo passou o dia todo ali vivendo. Será que esse bebê não está cansado daquela pressão atmosférica que ele não está acostumado e que de repente ele precisa realmente dessa imersão na água para ele dar aquela relaxada? Eu não Aliviei sabia um pouco. disso, estou aprendendo agora, estou adorando, mas quando eu tinha o Thomas, ele chorava muito nesse horário, e o único jeito que eu encontrava de fazer ele melhorar era pegar aquele pano que a gente amarra, sabe, em volta do corpo, nós dois peladinhos, colocava ele e amarrava ele em mim. E aí eu ficava passeando pela casa cantando uma música que minha mãe me ensinou, não é uma música, né? Minha mãe falava para ele, e aí ela fazia isso, funcionava e ela me falou para fazer. E era assim, vamos passear um pouquinho, aí eu ficava cantando para ele, vamos passear um pouquinho, indo para um lado, para o outro, bem devagarzinho. Nossa, não chorava mais, ficava tranquilinho ali, agarradinho com a mamãe. E faz muito sentido agora que você trouxe isso, que pode ser realmente, né, essa saudade de ficar pertinho da mãe, encolhidinho, no ambiente que ele está acostumado, porque ele acabou de nascer. Ele passou a vida inteira dele nesse ambiente. Sim. A gente está falando que esse bebê passou a vida inteira dele sendo balançado, Amei, amei. sendo aquecido, sentindo o batimento cardíaco e respiração da mãe, os barulhos de dentro da barriga. E de repente a gente quer que ele nasce e a partir do dia seguinte ele vá para o berço cheio de roupa, cheio de coisa que ele não está nem acostumado, que ele nunca teve, né? Então, e se eu fosse esse bebê? Amei. Então, Incrível. e aí tem um Essa exercício. reflexão, né? E se eu fosse esse bebê, o que você gostaria, mamãe, que está aqui ouvindo a gente, depois de passar a sua vida inteira, né? Que a gente fala 9 meses é pouco, mas a sua vida inteira num ambiente confortável, aconchegante. E aí você nasceu, tá nesse mundo doido, que até para nós adultos esse mundo é muito doido. Imagina para um bebê. O que você gostaria? E aí vão ter as mães que vai falar assim, então vocês estão falando que a gente tem que ficar mais sobrecarregada, que a gente tem que... Então, assim, o problema não está na mãe abraçar tudo, o problema está em quem não está cuidando da mãe.
Porque a mãe, nesse momento, ela precisa ser cuidada, né? E é isso, gente, precisa despertar. Da onde que vai vir isso? Então, antes de ter esse bebê, bater esse papo mesmo com o parceiro e falar assim, ó, eu vou precisar ser cuidada nesse momento. Eu falei isso minha gestação inteira pro meu marido, a minha mãe não tá aqui. Você vai ter que trazer um bowl de fruta 6 horas da manhã, porque eu passei a noite toda amamentando, e eu preciso me nutrir. Você vai ter que trazer um bowl de fruta todo dia de manhã, fazer muito suco de fruta natural, batido na hora. Você vai ter que me nutrir, porque eu vou estar amamentando. Eu ficava desesperada de não ter tido isso que eu tive na minha primeira, né? Uhum. E é isso. Então, assim, se não for o companheiro, se vocês tiverem a oportunidade de fazer esse planejamento familiar antes, inclusive, de conceber, quem vai ser? Sim. Vai combinar com as suas amigas, né? Que cada dia uma vai fazer alguma coisa. Você vai contratar isso, sua rede de apoio vai ser paga, vai ser gratuita, você vai ter sua mãe, você vai ter sua prima, você vai ter... Quem vai ser, né? Tentar organizar. E Sim. ok, se não tiver, poxa, eu acho que toda mulher merece, né? Eu acho que devia ser obrigatório. Olha, total. É. Pamela, para as mamães que estão nos ouvindo, diga para elas como que elas podem te encontrar para saber mais do seu conteúdo, mais desse trabalho lindo que você está trazendo aqui para esse planeta. Então, vocês podem me achar no Instagram, Pamela Parto. E lá no meu link da bio tem um link direto para o meu WhatsApp, gente. Então, quer falar comigo no WhatsApp? É simples. Me adiciona lá no Pamela Parto. Clica lá no link da bio, tem meu WhatsApp, a gente se fala, bate um papo. E estou aqui disponível. Muita informação maravilhosa no seu Instagram. Eu amo os vídeos que você faz mostrando sobre o parto, falando sobre a nutrição. Achei muito legal aquele que você fez com uma nutricionista falando sobre dieta, né, depois do parto. Achei incrível. Então, para quem ouviu toda essa conversa linda, cheia de amor que a gente teve aqui, e quer entrar em contato com a Pamela, vai lá no Pamela Parto. Eu amei ter você essa manhã. Eu poderia ficar mais umas 2 horas conversando com você, porque tem muita coisa que eu queria perguntar e queria trazer para essa conversa, mas não consegui. Então, assim, saiba que um convite para um próximo episódio vai chegar na sua caixinha ali do WhatsApp. Maravilha. Tem muita coisa que eu quero trazer aqui para todo mundo. Eu acho que vai... Essa parte da cólica eu acho que vai ajudar muita mãe de recém-nascido, muita mãe de recém-nascido, porque todo mundo olha para isso e ninguém nunca trouxe essa, pelo menos que eu vi, né? Essa visão que você trouxe hoje, Pamela. Foi o que eu fiz intuitivamente, que funcionou muito, que eu tento expressar, mas não consigo, e hoje você trouxe de uma forma linda, que vai ajudar muitas mamães. E esse cuidado com a recém-mãe, que não é só o recém-nascido, é a recém-mãe, né? Que existe também ali por trás. Muito obrigada por hoje. Amei ter aqui. Nossa, assim, minha mente vai continuar trabalhando em todas essas informações lindas. E, assim, me deu até mais vontade de ter outro filho, só para ter a mentoria. Obrigada pelo convite, Sandy. Foi uma delícia nosso Foi bate-papo. Também ficaria aqui o dia inteiro conversando com Nossa, você. muito facilmente. Vou te convidar para mais um episódio para a gente continuar e trazer mais assuntos também. Para quem ainda não segue o Instagram daqui do Reconecta, tá lá, é no meu Instagram, @sandyfatima_. E nos próximos episódios eu vou começar a abrir as caixinhas também. Então, quem quiser trazer perguntas, até para a Pamela mesmo, se você ficou com alguma dúvida sobre esse episódio, traz as perguntas lá no Instagram, o meu ou da Pam, que ela com certeza vai responder, vai trazer mais conhecimento para a gente. Muito obrigada por hoje, eu amei. E até o próximo episódio, pessoal.